Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa com Sri Sri Maharaj. Jai. Jai. Ele diz: todos os aborrecimentos deste mundo material estão limitados a este corpo, que é uma carcaça estrangeira, uma representação inventada do meu verdadeiro ser. Por quê? Porque o verdadeiro ser, ele vive no plano espiritual. O verdadeiro ser não está vivendo no corpo, nem no corpo grosseiro, nem no corpo sutil. Porque quando ele fala corpo aqui, a gente entende que ele está falando corpo grosseiro e corpo sutil. Né? Então, realmente, se nós conseguimos ter um vislumbre, né? Um vislumbre interno, né? Entendendo o quê? Que a alma ela é independente da matéria, que a matéria não pode tocar a alma, então tudo seria diferente. Isso foi o que Krishna fala para Arjuna. Ele fala: agora você está se lamentando, mas a alma ela é imortal. Você não pode... ninguém pode tocar na sua alma, ninguém pode queimar a sua alma, ninguém pode cortar a sua alma. O Krishna está dando uma perspectiva assim, do plano da alma muito incrível para a arte. Ele fala: a alma é assombrosa, é uma coisa aqui maravilhosa. Então, realmente, nós entendemos isso. Nós entendemos isso de forma teórica, esse é o problema. Porque nós não entendemos isso de uma maneira verdadeira. A gente não realizou isso ainda. A gente entende, né, que a alma é espiritual, ou seja, que o corpo é a matéria, que todo mundo vai morrer, mas quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente já fica meio desestabilizado. Então, por isso, Krishna ele fala, uma pessoa, um Dhira significa uma pessoa assim, muito centrada, ela não se perturba nesse momento onde nós trocamos o corpo, onde a gente deixa esse corpo e aceita outro corpo. Dhirastatrana muyati. Ou seja, ele fala, essa pessoa é muito inteligente, ela não vai se preocupar com isso. Por quê? Ela sabe desse aspecto transitório do corpo, do aspecto transitório entre as nossas relações também, que esse é outro grande problema. Ou seja, nós temos nós nos relacionamos, né, com a nossa família, com os nossos amigos, com a sociedade, enfim. E isso gera um vínculo muito, muito poderoso, sofrimento, que surge do apego. Então, imagina, então o Dhira, ele sabe, né? Kumara Jalvana Jara Tata Dehantara Prapti. Ele sabe disso, ele sabe que você vai passar. Se você, imagina, se você está mudando de corpo, né? Se você era uma criancinha, depois você se torna um idoso. Se você realmente... se existe essa transformação dentro de você mesmo, seu próprio corpo, você está vendo isso? E imagina, você está percebendo a transformação dos relacionamentos com os parentes, né? Entendendo que com a família, com seus filhos, com seus pais, com seus namorados, com a sociedade, com os governos, com os sistemas políticos, tudo isso é temporário também, temporário, não é eterno. E Krishna, no Bhagavad também fala isso: Putradarapta Bhadunam Sangamahapantam Sangamaha Nudeham Vientite Sopto Nidranubo Yata. Então, o que o Bhagavatam fala? Que é um encontro temporário, não é para você dar muita importância a isso. Não, é para você dar importância, mas não é muita. Ou seja, porque isso é temporário, ou seja, a gente não vai... nós não somos essas relações, nós somos a alma espiritual. Então, esse está falando uma coisa muito simples, né? Você olha assim, se você lê assim, isso aqui existe um plano espiritual, esse plano material é limitado a esse corpo, isso está fácil, né?
a alma é independente da matéria. Mas espera aí. A gente tem que entender o quê? Que a gente precisa de uma mudança radical interna para realmente realizar isso que ele está dizendo. Não é uma coisa tão fácil assim, que simplesmente, não, então tá bom, eu não sou a matéria, eu não sou o corpo e isso acabou. Não, não é isso. Imagina, nós estamos num processo, né? E esse processo leva tempo aí para você realmente realizar isso. Então, essas instruções são instruções básicas, sim, mas nós estamos no básico ainda. A gente precisa se fortalecer o básico, ou seja, a gente entender que realmente somos além disso, né? Ou seja, no plano da alma é uma coisa completamente diferente daquilo que você realmente percebe agora. A alma ela é a observadora, né, do campo de atividades, a gente entende isso. Entretanto, a alma ela não consegue participar disso assim de forma ativa, não dá, porque a alma, você não vai convencer a alma desses assuntos materiais. Não tem jeito de convencer a alma nesse sentido. Então, por isso a alma ela está meio assim, meio à parte de tudo isso que está acontecendo. Então aí existe essa dicotomia aí, né? Você está no mundo material, mas você é espiritual e você precisa buscar, você tem que ter um objetivo espiritual, essa ideia, mas você não pode esquecer a matéria. Não é uma coisa tão fácil de se lidar com isso, não. Né? Mas esse é o nosso pacote que a gente tem. Vamos passar Bhakti Vibhuti Bodhain Goswami Maharaj. Então ele está falando da misericórdia do Guru, ou seja, como a gente faz para a gente receber a misericórdia do Guru? Essa é a pergunta. Né? Misericórdia nós chamamos de Kripa. Kripa é misericórdia. Né? Então você tem que também estar alerto, assim, você tem que estar vivo para a misericórdia. Né? É como, por exemplo, se você quer captar água da chuva, mas o seu recipiente, sei lá, a gente está com problema de água, a gente quer aproveitar a água da chuva, uma coisa assim. Então você pega o recipiente e ele tem que estar numa posição adequada, né? Ele tem que estar virado para cima, aberto. Assim. Se você coloca o recipiente ao contrário, não vai captar a água da chuva. Então a chuva é como a misericórdia. A chuva vem. É uma misericórdia. Sem chuva você não faz nada, se é água, você precisa disso. Entretanto, você tem que também ter uma capacidade de receber isso. Ou seja, não é que... Né? Claro, existem algumas exceções, né? Por exemplo, a Birantakuru, que era um associado de Nityananda Prabhu, imagina, ele tinha um chicote, né? E diz que ele Sri Mangala, era o nome do chicote dele. Não, acho que é isso mesmo, Mangala. Mangala significa auspicioso, né? E ele pegava e dava uma chicotada nas pessoas, assim. Era como um humor vaqueirinho, assim, um chaceraça, né? Ele entrava isso nele, assim, esse humor de vaqueirinho, e pegava um chicote, dava uma chicotada numa pessoa, assim, a pessoa... E aí, de repente, essa pessoa tinha prema, já tinha o amor puro por Deus. Sabe o que é isso? Levar uma chicotada e desenvolver o amor puro por Deus, né? Isso é kripa. Ou seja, kripa siddha, você ficou perfeito pela misericórdia. Só que isso é difícil, né? Você não vai achar um Abirantakura aí, Abiran em qualquer lugar, não é tão fácil assim. Você levar uma chicotada e já... Mesmo assim, a gente vê nosso caso, a nossa situação. A gente se encontra, né, com gurus assim, muito poderosos, que já estão no mundo espiritual. Ou seja, eles já têm aí, ainda que eles tenham os dois pés no mundo material, a visão deles é o mundo espiritual. Ou senão eles têm um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual. É uma coisa assim, eles estão por aí, ou seja, não é que eles são pessoas comuns. Né? E ainda assim nós nos associamos com eles, nós fazemos serviços, não é verdade? A gente dá doações, a gente está ali pertinho deles, ouvindo o harikata deles, assim, e ainda assim a gente não consegue se beneficiar com isso. Sabe? Não é tão fácil assim.
Ou seja, a gente se beneficia. Por quê? Porque a gente não tem essa sinceridade, né? A sinceridade. Mas, claro, a misericórdia ela pode chegar mesmo para as pessoas que não têm essa vontade. Porque Nityananda, ele é incrível, Nityananda. A misericórdia de Nityananda não tem limites, assim, é uma coisa assim, ele não tem limite, ele realmente ele distribui a misericórdia dele de um jeito, assim, para quem não quer, ou seja, ele vai lá e agarra a pessoa, a força, toma, toma, né? Então, na realidade, se a gente quer ter a misericórdia do Guru, o Guru é Nityananda, ou seja, a gente entende isso. A gente tem que seguir as instruções do Guru. Ou seja, você tem que estar. Se você realmente segue a orientação do Guru, você vai receber a misericórdia dele. Né? Ou seja, o que significa Kripa? Kripa significa que a sua vida vai ser favorável, né? Ao objeto do nosso serviço. Isso é Kripa. Então, ou seja, você recebeu essa misericórdia. Você quer realizar o serviço, né? Ou seja, e aí aí a gente entende, né? Sadhusanga, Sarva Shastra Koi, Lavamatra, Sadhusanga, Sarva Siddhi Roy. Um pequeno momento de associação já é suficiente quando você tem Kripa. Aí fala uma lava, né? Mas a gente nem precisa entrar nesse detalhe, não. O ponto é que se você tem a misericórdia, ainda que seja um pouquinho, você realmente. E você está realmente favorável ao objeto do serviço, então você vai realmente entender que todas as atividades que o Guru te propõe são agradáveis. Ou seja, ele está falando, você tem que acordar cedo, cantar o santo nome, você tem que estar em associação, você tem que fazer serviço, você tem que realmente pensar na sua vida espiritual. Ou seja, que é muito importante isso. O Guru tá com esses. Imagina, o Guru ele tem essas ideias para você. Né? O Guru tem essas ideias. Ele tem um plano para você. Que você esteja conectado com Krishna 24 horas. Essa é a ideia. Né? A essência de tudo é isso. Né? Tanamarupa Charitari Sukritanana Smriti Kramena Rasana Manasi Nyoja Tistam Brajet Tat Anurag Jananugami Kalana E Aquila Iti Upadesha Shara. Então a essência de todas as escrituras é que você 24 horas por dia precisa cantar, relembrar, glorificar, né? o nome, forma, guna, nama, rupa, guna, lila de Krishna. Ou seja, é o tempo todo, não é uma questão assim de, não, agora... Não, é o tempo todo. Agora, claro, você tem os seus deveres também, você tem que trabalhar. Aí como explicou Vishwanath Chakravarti, um devoto parinista. Parinista significa que é um devoto casado e que ele está praticando, parinista. Ou seja, ele tá praticando, mas ele molda a sua vida, ou seja, ele trabalha, ele faz as suas atividades, mas ele molda a sua vida a um bem mais elevado, parinista. Tem um devoto também, suanista. Suanista significa que ele faz. Ele não tem um comportamento como um parinista, assim, mas ele entrega algo para Cristo também, imagina. Então, as escrituras, meu Deus, daquela época, assim, já estão te mostrando como é a coisa, né? E tem Niripikesha. Ou seja, que é esse devoto que é um renunciante. Que ele já entrega tudo 100%. Então, a gente vê que tem níveis aí, tem níveis. Mas o importante é você realmente entender as atividades favoráveis ao serviço a Krishna. Se você tem Kripa, você vai praticar isso de uma maneira muito, muito bela. Ou seja, você vai ter uma aceitação no seu coração, aquilo que o Guru está lhe entregando. Isso é Kripa. Né? Então, aqui na Vaishnava Lila. Bom, certas vezes, alguns estudantes universitários confidenciaram para o Prabhupada Bhaktisiddhanta: estamos nos comportando mal, né? Até daquela época. Esse parece que é o karma da universidade. Né? Eles se comportam muito mal. Ou seja, quem já foi na universidade sabe o que eu estou falando.
Eles são os que mais, são os mal comportados, da verdade. Imagina, no nosso caso aqui, imagina, a gente paga imposto e tem as universidades privadas, públicas, né? Que são as melhores, né? Acho que ainda é assim, se eu não me engano. As universidades que você entra e você não tem que pagar. São as melhores, né? Então, aí você entra nessas universidades para quê? Para ficar lá bebendo e fazendo um monte de besteira. E é assim, eles estudam lá um pouco, mas eles estão lá o tempo todo desfrutando. É uma futilidade muito grande, eu acho. Assim, com todo respeito. Não sou contra as universidades, mas eu acho que deveria ser algo mais sério, assim, deveria ser uma coisa assim, não sei, né? Como um internato, uma coisa assim. Um cara vai para lá, fica internato, não pode sair, não pode ir para festa, não pode fazer nada dessas coisas que eles fazem, né? Imagina, é uma coisa. Porque virou uma bagunça, na verdade, com o dinheiro financiado pela gente. Bom, eu estudei na universidade pública, eu sei o que é isso. Eu estou falando, né? E, claro, tem exceções, tem pessoas assim que são muito dedicadas, mas, enfim, estão se comportando mal, diz Prabhupada, desde aquela época, mas na Índia, ano de 1000, sei lá, 900, aí, final 1800, é uma coisa assim, 1900. Os estudantes estão falando. Sabemos que isso não é bom, mas cometemos pecados repetidamente, depois nos arrependemos repetidamente. Por que oscilamos assim? Imagina, a gente até viu esses dias, a gente até falou, foi um ponto assim muito popular aqui na nossa dissertação, assim, o ponto que caiu muitas vezes era por que a gente faz coisas contra a nossa própria vontade, não é verdade? Que é Kama. Kama Esha, Kroda Esha, Rajaguna Samubhavaha. É como é como o Satanás da coisa. O diabo da coisa é isso, é a luxúria. A luxúria que é o grande problema, se transforma em ira, destrói a inteligência, ou seja, é o grande problema, né? E a luxúria, ela se deposita, imagina, não é só nos sentidos. Se fosse só nos sentidos, estava fácil. Eu chego lá, me tranco, acabou. Não é verdade? É como Krishna. E Krishna fala, não funciona isso, né? Vishaya vinivartante niraharasha dechinara samvrajura sopiasya parandrishta nivartate. Krishna explica. Se você se tranca assim, se você se foge disso, mas você fica meditando ainda. Imagina. Você está meditando os objetos sentidos. Krishna fala, isso é um farsante. Quando eu falo meditando, gente, não se sintam mal, porque não é questão assim de. Não é que pensou uma coisinha assim, não é isso não. É você realmente ficar lá, e quando você vai praticar como. Essa instrução que Krishna dá é mais para os guianes, ou seja, o guiane se tranca e fica lá meditando, faz mal, né, aquela coisa toda, não come, né? E isso não vai dar certo, Krishna explica. A não ser que você realmente tenha um coração purificado. Quem tem um coração purificado pode fazer isso. Sentar lá e quem não tem é difícil, geralmente eles não têm. Então dali eles ficam com pensamentos muito estranhos, depois eles se levantam depois de algum tempo, e aí é só besteira. E ainda estão usando a religião, ou sei lá, a prática espiritual para se aproveitar da coisa. Então isso teve grandes. Com os Vaishnavas não aconteceu isso? Aconteceu na figura dos babagis. Babagis, assim. Babagi era uma coisa assim, nossa, era praga. Tipo assim, porque eles ficavam lá retirados, e ficavam cantando o santo nome, assim, cantavam muito, e ficavam meditando, fazendo Lilishmara, na Ashtakalia Lila, meditando nas oito períodos, né, que Krishna realiza suas atividades, coisas assim. E era só problema, escândalo atrás de escândalo, né? Pessoas que vinham, né? E as mulheres, eles ficavam traindo, né? Pegando as mulheres de pessoas casadas, era uma coisa absurda, assim, faziam dança da raça, as mulheres lá, e eles, enfim, era uma coisa horrível, horrível. E aí quando o Bhaktivinoda Thakur, ele atacou muito isso, né, Bhaktivinoda Thakur, depois Prabhupada Bhaktisiddhanta. Tanto é que é o seguinte, você vê Prabhupada Bhaktisiddhanta, 90% do que ele falou é sobre o que não é Madhura Rasa.
Imagina. Ele é imagina, o exponente de a representação mais representação corporificada de uma dura raça. Imagina, ele é uma manja, mas ele viu que não podia falar isso. Então ele falou que não era. Ou seja, porque tinha essa tendência, assim, um sarradismo, né? O sarradismo significa uma coisa muito fácil, a pessoa obtém uma coisa muito fácil, né? E realmente. E quando você obtém as coisas fáceis, quando você não paga o preço, você vai ter problema. Então era uma coisa assim, muito complicada, né, naquele momento, né? Então por isso que a gente falou Kama Esha, Kroda Esha, Radha Guna Samubhavaha, né? E a pergunta é por que a gente oscila tanto? Você está praticando, você está oscilando tanto, né? E aí, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou da fraqueza do coração, Hridaya Dourbalyam, perdão, Hridaya Dourbalyam. É uma fraqueza que você tem, não é isso? Ou seja, a nossa consciência, o nosso discernimento não são fortes, né? E por isso a gente acaba cedendo, né? Porque Krishna explica, ele fala, né, de ri sansparshana jhamboga dukkha janavati adiyanti vantakonteya nateshu ramate buddha. Então, Nateshu Ramate Buddha, uma pessoa inteligente, ela não participa ela não cede a essa fonte de desfrute, ou seja, ela não fica querendo satisfazer os seus desejos assim e gratificar os sentidos, ela não fica fazendo isso. Cristo, o que ele explica no verso? É que no início pode ser prazeroso, depois é uma fonte de misérias. É isso. No início tem algum prazer, é prazeroso, mas depois você vai experimentar muita miséria. Então a gente tem que fugir disso. Mas o coração é tão débil que você acaba cedendo a isso. Viveka. Viveka significa discernimento. Assim, você ter... Por exemplo, quando você tem um viveka porque aconteceu uma tragédia na sua vida, esse não é tão forte. Aconteceu muitas coisas ruins na sua vida, sei lá, aí você fala assim, não, eu não quero mais isso, não quero. Não. Então isso é uma coisa boa, porque você está aprendendo aí com sofrimento, não é verdade? Só que não é tão forte, porque, como se fala, quando, por exemplo, Hiranyaksha, ele foi morto, né? Quem matou Hiranyaksha, gente? Varaha-deva matou, né? Hiranyaksha. Claro, é Krishna mesmo, é uma encarnação de Krishna. Mas depois aí, quando foram fazer o funeral, a Hiranyakashipu, que era o irmão de Hiranyaksha, foi lá fazer o funeral. Nossa, ele fala coisas bonitas, lindas. Assim, você olha assim, nossa, muito filosófico, assim, né? Assim, explicando assim da temporalidade do mundo, enfim, da importância, né, de você seguir um processo religioso, uma coisa que você fala, nossa, ele nunca esteve falando essas coisas, você nunca imaginaria isso, né? Mas pega lá no bar, lê o que ele fala, incrível, instruções incríveis. Mas aí isso, aí se explica isso é como filosofia de crematório. Morreu, aí você fica lá, você se torna um pouco filosófico, porque houve a morte, e depois você faz tudo, você já esquece. Os mortos vão depressa, né? É verdade? Rapidamente eles se vão. Então, por isso, a gente não tem que... então, eu falava de viveka, o discernimento. Quando você tem esse discernimento, por você mesmo, independente das circunstâncias externas que acontecem com você, aí ele é mais poderoso. Você fala assim, não, peraí, eu não quero me entregar aí ao gozo dos sentidos, porque realmente isso vai me causar muito problema depois. Isso é viver com discernimento. Né? Então você não vai desfrutar de nada, nem um chocolate? Não, não é isso, peraí. Você vai desfrutar, mas você vai desfrutar com discernimento. Você vai saber que o desfrute é um problema. E você vai realmente oferecer, tentar colocar tudo dentro da consciência de Krishna. Isso é a grande jogada. Ou seja, o Bhakti é muito misericordioso, você pode fazer muitas coisas com o Bhakti. Então você pode ter filhos, você pode casar, você pode ter um
um companheiro, uma companheira, enfim. Você pode realmente comer uma boa prachada, ter uma boa casa, não tem nenhum problema. Mas você precisa desse freio, né? Então, por isso, a associação com o sadhu é muito importante. Ou seja, é como a causa raiz, né? Krishna Bhakti Jamamula Roy, Sadhu Sangha. É você realmente entender que a causa raiz de tudo é o sadhu mesmo, né? Então, ele vai te dar uma certa influência. O sadhu te dá uma influência. E uma influência positiva. Você é influenciado de uma maneira positiva quando você está ao lado do sadhu. Então, você não quer fazer aquilo que realmente é contrário ao seu viveka, ao seu discernimento. Se você adquiriu esse discernimento, você não quer ceder isso. Por quê? Porque você desenvolve uma força. Né? Então, nesse momento, com o sadhusanga, seu coração vai ser purificado. Imagina. E por isso que a sadhusanga, ela está aí com kripa, né? Sadhu Kripa, Sadhu Sangha, Sadhu Kripa. Você se associou com o sadhu e pega a kripa dele. E aí, mais ou menos aí encaixado, né, com o que a gente dizia antes aí, né, parece até uma coincidência aí, é que a kripa é o quê? O que é a kripa, gente? Não, eu sei, misericórdia, mas o que a gente falou antes ali? O que o Om Vispasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Maharaj fala que é kripa para ele, né? A gente acabei de falar. Kali Yuga. O que ele falou? Ele falou que você aceitar as orientações do sadhu. Isso é kripa. Kripa é isso. Né? Então, não vamos esquecer. Se o sadhu está te dando orientação, e se você aceita isso é verdadeira kripa. Né? Imagina, como você obtém kripa? Quando você aceita as orientações dele. E se você aceita as orientações dele, você vai progredir. E quanto mais você progride, mais você vai querer seguir as orientações dele, assim é a vida espiritual. Né? Então a gente não tem força para superar o pecado sozinho, assim, agora não é. Porque realmente aqui os estudantes aí estão falando, pô, a gente comete pecado, a gente faz coisas ruins, mas a gente não quer fazer. Ou seja, é uma coisa assim que. E aí Prabhupada Ocidente está mostrando o caminho. Você precisa ter kripa. Você precisa ter sadhu sangha, você precisa entender hridaya, né? Ou seja, essa fraqueza, né? O coração, hridaya, coração. Daurbalyam significa essa fraqueza, né? Essa fraqueza de coração que a gente tem. Então, o nosso coração é muito fraco, ou seja, imagina você está ali e de repente você está fazendo coisas assim. Realmente não está muito. Você não está muito disposto para negar as coisas, né? Essa fraqueza do coração. Então, Sri Sadananda Swami. Quem foi a gente? Discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Mas é um discípulo muito especial. Por quê? Austríaco, né? Ele era um austríaco, né? Uma coisa assim. E ele foi Bom Maharaj, né? Srila Bhakti Hridaya Bom Maharaj, que pregou para ele, né? Aí ele veio, se iniciou com o próprio Ocidente. Muito sério, muito sério. Imagina, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso. Porque a Índia, né, estava sob o domínio da Inglaterra. Então os alemães começaram a atacar a Índia também, e a Inglaterra, então a Índia acabou entrando em guerra com a Alemanha, né? E aí eles fizeram um campo de concentração na Índia, que é diferente desse que a gente vê, né, dos alemães, enfim. Mas o que acontece dos nazistas, né? Mas o que acontece? Acontece que ali ele ficou e ele estava ali e preso ali. E aí foi quando ele pregou para esqueci o nome dele. Ai, é um nome difícil, né? Esse nome é austríaco. É um cara que escreveu esse livro, A Viagem Misteriosa na Índia. Hoje a gente fez um videobook, um audiobook, perdão. É uma história muito linda, assim, os caras estão lá na prisão, porque, como é que eu não esqueci o nome? Enfim, ele estava lá no campo de concentração também, então eles se conheceram, né, e esse rapaz, né, que era um escritor
famoso. Ele foi visitar a Índia, imagina, foi visitar a Índia, né, né, e aí acabou sendo preso porque estava em guerra, né? E ele estava como muito apegado a um processo assim personalista, né? Esse rapaz, esse escritor, Alderete, não é o nome difícil. Não é tão difícil, não, mas eu esqueci. E aí o que acontece? Acontece que ele. E aí Sadananda, né, ele começou a pregar para ele, falou: não, é incrível assim, a história. No campo de concentração, assim, eles, não, dois prisioneiros, assim, é como trocando muitas instruções, assim, é uma coisa incrível. Então Sadananda foi muito, muito incrível. Ele se tornou um swami, né, um sannyasi, e ele vai falar alguma coisa aqui que a gente vai ler aqui, né? Com a força nas crises e uma resposta clara às perguntas mais profundas, esses são sinais da verdadeira graça. Imagina, que lindo. Então, ou seja, é a crise, você tem crise. Né? Crise, todo mundo tem crise, na verdade. O mundo não é aí tudo tranquilinho, não. Tem crise, ou seja, é como o mar. Você entra no mar, assim, ele tá bem tranquilo, aí você fica lá, faz o que você quiser. Mas, de repente, começa a vir as ondas, sabe como as crises são isso, mais ou menos, né? Você entra na água, de boa, mas quando vem aquelas ondas gigantes, assim, você não sabe o que fazer. Então, isso é a força nas crises. E uma resposta, ou seja, você realmente lutar, né? Isso é lutar. Você tem uma crise, você vai lutar, você não vai se entregar. Então, é isso que ele está falando, ou seja, isso é sinal de graça se você está lutando, né? Imagina, você, sei lá, você tem um relacionamento, você tem um problema financeiro, doença, né? Fica doente, e aí? Né? O que você vai fazer? Imagina, Bhaktivinoda Thakur, ele fala que abençoava a doença, gente, abençoava. Ele fala assim, nossa, eu fico feliz quando vem a doença, porque eu consigo meditar mais em Krishna quando vem a doença. Quando está tudo muito bem, a saúde está boa, eu me esqueço de Cristo. Claro, ele não se esquecia nunca de Cristo, Bhaktivinoda Thakur, mas ele tá falando para a gente isso, né? Quando está tudo bem, a gente meio que esquece de Cristo. Quando é as crises, você se refugia em Cristo. É uma tendência natural nossa, ou seja, Chatuvidha Bhajanteman Janasukritnorjuna, né? Arto Jignasu Artarti Gyani Cha Bharata Sharba, acho que é assim o verso, né? Ou seja, você realmente, Krishna fala, essas pessoas, a pessoa quando está aflita, né, se aproxima de Krishna. A pessoa, e Krishna fala, eu gosto disso, eu gosto. Imagina quando é devoto, então, o devoto está lá, de repente, como Gajendra, né, Gajendra, imagina, ele já era um devoto da outra vida, não é assim? Mas ele vem no corpo de um elefante. Ele ofendeu a Agastya Muni, se não me engano, né? Era Indradyumna, né? Indradyumna? Bom, se eu não estiver equivocado, era isso. Era Indradyumna, que era um rei. Ele estava lá na sua meditação, de repente entra Agastya Muni, ele não quis interromper a sua meditação, né? Ele falou, depois eu vou lá e falo com ele. Uma coisa assim. Mas o sadhu chegou, imagina. Ele tinha que chegar a correr, né? Essa é a ideia. E claro que a gente entende que isso é um ensinamento pra gente. Aí ele vai lá, aí o Agastya Muni fala, você é muito orgulhoso. Você parece um elefante de orgulhoso. Então você vai nascer como um elefante, um rei, você vai ser um rei dos elefantes. Uma coisa assim. Aí ele veio, imagina. Aí ele tava. Então o Gajendra estava lá cheio, era um elefante dominante, né, elefante alfa. Estava lá junto com as suas elefantas. Acho que português elefanta, acho que é elefanta. Estava lá com as suas elefantas lindas, maravilhosas, todas lá, né, bonitonas. Lá ele estava lá, aí estava se banhando no rio, né? Aquela coisa. Imagina os elefantes. Ele estava desfrutando das elefantas, uma coisa assim. Quando ele entra no rio, um crocodilo agarra ele. E esse crocodilo também era uma pessoa muito especial, ou seja, na verdade, aí também aí tem o passatempo, né? Por que o crocodilo? O crocodilo era um rei, era um rei também, era um rei. E Katanga Rishi, parece que Katanga Rishi, ele estava lá na água, né?
Imagina um sado, um rishi, entra na água, vai tomar um banho no rio, assim, e de repente veio esse rei aí, acho que era um rei, não estou muito certo, mas ele chegou lá e mergulhou por baixo, assim, né, e agarrou a perna dele, assim, do sado. O sado levou um susto, né? Aí ele começou a rir, assim, desse jeito, né? Brincadeira. Aí o sado olhou e falou assim, você tá rindo, é? Você gosta de mostrar os dentes na água? Você vai ser um crocodilo, meu amigo. Aí ele teve que nascer como um crocodilo. Mas a ideia é o quê? Que eles estão lá brigando, né? O crocodilo agarrou o elefante lá, Gadianta. E aí Gadianta tá lá, e o Gadianta é muito forte, tá tentando se safar, né? Mas só que a luta, o grande problema era o quê? É que o meio ambiente era favorável ao crocodilo, a água, né? O elefante, por mais que a Gadianta, por mais que fosse forte, ele estava fora do seu meio ambiente. E aí começou a esfriar o corpo dele, né? Aquela coisa assim. E aí o crocodilo agarrou ali, e eles não conseguiram. E aí foi aquela coisa, ele estava vencendo, ele ia vencer. Aí foi quando o Gadianta pediu ajuda à sua família, né? Ninguém ajudou, nenhum elefantinho, nenhuma elefanta foi lá ajudar ele, ninguém. Ele pegou, aí ele começou, fez umas orações lá para Vishnu, para Narayana, aí Narayana aparece, vai lá e corta a cabeça do crocodilo, aí eles se transformam, né? Incrível. Né? Mas eu digo assim, essa força que a gente tem, como Draupadi também foi, imagina, humilhada na assembleia toda, assim, mas ela, sei lá, ela ficou lá, né? Diz que ela ficava segurando, né, o seu sari, assim, imagina. Porque estavam querendo despedir. Ela estava na Lua nesse dia, imagina. Estava na Lua. Então, trouxeram ela, assim, arrastaram ela. E queriam tirar a roupa dela, porque agora ela tinha sido perdida num jogo de apostas. Ai, é o Mahabharata, super dramático. E ela tinha sido perdida num jogo de. O marido dela apostou ela. Sabe o que é isso? O seu marido apostar você. Você pode ter um marido estranho aí, tudo bem, mas que ele aposte você no tigrinho, sei lá. Que ele vai lá, ele falou, então, a minha esposa tá aí. E era quem? O Destira. Era o Destira. É o rei do... Mas coisa que não dá pra entender. É pra pirar o cabeção, como se diz aí. Porque realmente é o Destira, que é o rei do Dharma. É a personificação do Dharma. E claro, ele estava seguindo o Dharma também, né? Porque ele era um kshatriya, havia se desafiado, ele foi, mas ele tinha uma. Ele gostava, ele podia ter. Aí Sakuni lá era um cara espertão, começou a enganar ele perdeu todas as suas riquezas, perdeu todo o reino. Já estava bom, mas ele queria recuperar, sempre a oportunidade de recuperar, né? Sempre o apostador sempre, né, acha que vai recuperar se ele está perdendo, né? Assim? Uhum. E de repente ele aposta na Kula Sarrata, os seus irmãos apostou a Arjuna, Bhima, Arjuna, quando não tinha mais nada para apostar, ele falou, agora é minha esposa. Imagina. Mas não, apostou ele mesmo, esse foi o problema, que ele apostou ele mesmo. E depois apostou a esposa. Aí imagina, quando trouxe. Então ele já era escravo, né? Então ele não podia fazer mais. Imagina. Aí do Sassana, né? Do Sassana teve a ideia, né? Imagina. Então, traz ela lá. Karna também apoiou isso. Imagina, ali tava Bhishma, o Afô, Dronacharya, o Guru, e ninguém falou nada. Todo mundo olhando ali, acontecendo isso. Imagina. Que cena, gente. Que cena. Agarraram ela, assim, ela tava lá, o cabelo solto, né? Uma mulher nunca fica com o cabelo solto, né? Assim, pela cultura védica, mas na lua ela tem que soltar o cabelo. Eu acho que é isso. Então, enfim. E aí agarraram ela, trouxeram. Nesse momento ninguém falava nada. E aí foi quando ela teve a ideia, né? Falou, quando ela realmente agarrou o sari, ficou segurando o sari e com uma mão chamava Krishna, por favor. E de repente, quando ela viu, ela desistiu, soltou as mãos. E com as duas mãos começou a chamar Krishna. E nesse momento, aí Krishna começou a dar para ela sari ilimitado. Então, aí tentavam tirar até aí. Não. Uma montanha de sari. Não, aí os caras ficaram assim, suando, não conseguiam fazer nada. Imagina.
Uma coisa muito louca. E aí que foi quando ela começou, imagina, o Drop começou a fazer, não, e você olhava pra Bhishma com, imagina o sangue no olho do Drop, olhava pra Bhishma, olhava pra Drona, e aí foi quando ela falou, olha, ele não tem o direito de me apostar. Se ele se perdeu no jogo, se ele se apostou, enfim, ao final tudo foi resolvido assim com exílio, todo mundo foi por exílio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse momento de crise é a hora que você tem que ter força, né? É a hora da força, né? Então isso é a graça. Quando você recebe cripa, é que se você tem força na hora da coisa que o bicho aperta, não, que o bicho pega assim, sabe? Na hora que a coisa tá difícil, é a hora que você tem que ter força. Se você tem força é porque você recebeu a misericórdia, né? E realmente a essa. E se você realmente consegue entender o que está acontecendo, que é a graça de Cristo, né, que tudo que realmente que agora se manifesta na sua vida pelo desejo de Cristo. Né? Então assim você recebe essa graça. Né? Então aqui é Prabhupada, né? Ele. Bom, o contexto é que houve uma longa discussão na residência de um erudito inquisitivo latifundiário, né? Que se chamava Sri Sharadindo Narayana Roy. Né? E ali haviam assim, argumentos, né? Argumentos dos Prakrita Sahajas, né? Ou seja, dessas pessoas que não seguiam os Vedas, que desprezavam os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, né? E outros Shastras também. O chamado Bhagavad também. Eles achavam que tudo isso era irrelevante. Né? Irrelevante. Por quê? Porque eles eram sarrádios, ou seja, eles assim, não por isso só, mas é que realmente eles estavam assim muito prakrita sarrádia, significa que eles estavam muito no conceito corporal e queriam as coisas de uma maneira muito fácil. Esse era como o ponto, né? Então eles aí Prabhupada Bhaktisiddhanta ele narrou uma explicação que foi dada por Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Que todas essas escrituras, assim, ou seja, tudo que o que os Upanishads, tudo que é Shruti, né? Elas estão no mesmo nível do chamado Bhagavatam. Isso falou Prabhupada Bhaktivinoda Thakur. Claro, eles pensavam, né? Que o Bhagavatam, porque o Bhagavatam, quando você pega o Bhagavatam, né, você vê que ele não tem uma ordem cronológica, né? Ali existe como você vê que ele narra um pedaço do que aconteceu no Mahabharata, né? Enfim, Krishna falando, e isso era uma coisa assim que para eles não tinha muito valor, né? A dança da raça, ou seja, tudo culminando, né, no 10º capítulo, Vatsalyarasa, Shakarasa, Madhurarasa, isso para eles realmente era uma baboseira, assim como o pessoal fala aí. Então, na realidade, eles falaram, não, tem que seguir o Shruti, que são os Vedas, né, os Upanishads, que é muito mais filosófico, e a gente tem que esquecer tudo isso, né? Esse era o argumento dele. Mas Bhaktivinoda Thakur, ele disse, né, que o Srimad Bhagavatam jamais você não pode desrespeitar o Srimad Bhagavatam, né? E também o Mahabharata, a gente está falando do Mahabharata aí, porque o Mahabharata você pensa que é um livro, assim, como um romance, um livro assim, mais de política, vai ser de Dharma, né? De Dharma, tem o Dharma também, o Dharma Shastra, tá ali, né? Ou seja, é um livro que trata de karma, de Dharma, mas né? Não tem muita filosofia, isso é verdade. A gente sabe que o Mahabharata ele foi escrito assim para Kali Yuga mesmo, para nossa era, né? Porque na nossa era as pessoas elas iam perder a memória, né? Essa capacidade
a intelectualidade, né? Vocês sabem que, por exemplo, o Srimad Bhagavatam, ele é eterno, na verdade. Mas se ele é eterno, por que ele foi escrito? Por quê? Porque ele... Por que Vyasadeva escreveu os Vedas, escreveu o Srimad Bhagavatam? Por que ele teve que escrever, gente? Porque a gente não tem essa memória. A gente não tem essa memória, a gente não tem essa memória, então, né, ia se perder. Então ele escreveu. Agora, por que isso acontece? Por que aí se tem uma história, né, com Agastya Rishi. Se diz que uma vez teve um problema de fome, assim. Começou a faltar alimentos, né? E nesses ciclos assim da natureza, e quando faltava alimento, os sadhus, eles se refugiaram na casa de Agastya, no ashram, né, de Agastya Rishi, como se fosse uma fazendinha que ele tinha, uma coisa assim. E ali, como ele era muito poderoso, assim, ele era um sadhu que tinha poderes místicos, então ele produzia alimentos. Quando ele falava, assim, saía um monte de grão, assim, uma coisa assim. Tem uma história dos Puranas que conta, né? Que ele tá falando assim, então os grãos estão se manifestando. Então onde ele estava, tinha muita opulência. Os sábios sabiam disso, foram lá. E ele, Agastya Rishi, ficou muito feliz quando os sábios chegaram, né? Mas o tempo foi passando, né? E o que acontece? Por exemplo, se você recebe um sadhu da sua casa, né? Se é um dia, 2 dias, né? Bom, tudo bem, né? Mas depois você vai ficar um mês, aí já é um mês. E pode complicar a coisa. Você tem que trabalhar, tem as suas atividades, tem que cuidar dele, cozinhar para ele, coisa assim. Então pode complicar um pouquinho a situação. Mas, por outro lado, os sadhus, eles não gostam de ficar num local só. Geralmente é assim. O sadhu não fica parado, ele está se movimentando, né? Geralmente é assim. Claro, tem alguns sadhus que ficam parados, assim, são babagis, isso acontece também. Mas geralmente os sadhus se movimentam, né? Eles se movimentam. E esses sadhus, eles queriam, né? Inclusive, aí se fala, né? Não dormem debaixo da mesma árvore uma noite, uma coisa assim. Ou tem aquela história que eles só ficam na casa de alguém enquanto se ordenha, o tempo de se ordenhar uma vaca. É o tempo que eles ficam na casa de alguém, é o tempo da ordenha de uma vaca, né? Que é rápido, não é um período muito. Então eles ficam lá, tomam leite e vão embora, uma coisa assim. Então o provável Siddhanta, ele estava lá, perdão, a gente está contando outra história. Agastya Rishi estava lá e os sadhus já estavam incomodados e queriam ir embora. Mas eles falaram assim, mas eles foram lá e pediram para Agastya Rishi, ó, a gente quer ir embora. Aí falou, não, vocês fiquem aqui, eu estou muito satisfeito com você. E aí eles não podiam contrariar o sadhu, né? Agastya Rishi era muito famoso pelas suas maldições, eles ficaram com medo, né? Aí eles fizeram um complô, uma conspiração. Né? Aí eles começaram a conspirar. E falaram, então vamos fazer o seguinte, eles eram poderosos, vamos criar uma vaca com os nossos... e a gente vai colocar ela dentro da plantação lá de Agastya Rishi. Aqui tem a hortinha dele. Coloca a vaca lá, e quando ele for correr para espantar a vaca, né? A gente mata a vaca que a gente criou. E a gente matando a vaca, a gente já fala para ele, olha, a gente não pode ficar aqui porque você matou uma vaca. A gente tem que ir embora. Você cometeu uma atividade muito pecaminosa, né? E você matou uma vaca e a gente vai embora. Sinto muito, desculpe, vamos embora. Essa era como uma ideia, uma conspiração, imagina. Conspiração, teoria da conspiração aí, ó, existia desde aquela época. Então eles conspiraram, e aí criaram a vaca. Quando Agastya Rishi voltou, ele viu a vaca lá na horta dele. E então ele pegou uma palha assim, né, para espantar a vaca. E quando ele fez isso, a vaca morreu. Aí ele falou, peraí. Aí ele pensou, né, eu peguei essa palha, a vaca morreu, tá estranho. Aí com os poderes místicos dele, ele entendeu o que tinha acontecido. Ele falou, aí chegou lá e falou, o que vocês estão fazendo, cara? O que vocês fizeram aí? Vocês conspiraram contra mim. Vocês criaram uma vaca, eu descobri tudo, eu já sei tudo que vocês fizeram. Então, aí ele deu uma maldição, né? Aí chegou uma maldição dele. Ele falou assim, vocês vão esquecer tudo que vocês estudam. E o sânscrito, vocês não vão conseguir pronunciar o sânscrito mais.
de uma forma correta. Imagina que maldição para um Brahmana não poder pronunciar o sânscrito. Porque imagina, antes disso, se fazia assim, ia fazer uma cerimônia de fogo, né? Além de ter essa coisa, né, de pegar o galho que não caiu da árvore, que está seco, e o ghee, que é de uma vaca que teve um bezerro, sei lá, bege, sei lá, uma caramelo, uma coisa assim, né? E de você... Tinha também ali nos yagnas, tinha um brahmana que ficava assim, escutando a pronúncia. E se alguma palavra, alguma métrica do sânscrito estava errado, ele parava e falava, não, parou, errou. Errou, volta, começa do zero. E aí, era uma coisa estranha, né? Então, era difícil fazer o sacrifício, mas se faziam, porque eles conseguiam pronunciar o sânscrito de uma maneira correta. Você sabe, no sânscrito ele é falado os planetas celestiais, é uma língua assim, muito incrível, enfim. É a língua original, sei lá, enfim. E aí o que aconteceu? Eles perderam esse poder. Então, hoje em dia, por exemplo, ninguém consegue falar sânscrito, ninguém consegue pronunciar o sânscrito de uma maneira correta, devido a essa maldição. Ninguém consegue. Se você vai lá, você vê um bengali, né, pronunciando sânscrito, tá errado. Tá errado. Por exemplo, ele não consegue pronunciar o A direito, né? Que o A é mais aberto, geralmente é uma coisa assim. Você vai lá uma pessoa que está lá em Delhi, vai pronunciar o sânscrito, porque eles têm claro, dali do sânscrito, que essas línguas, né, estão mais pertas, né? Inclusive, até eles falam, né, o russo, sei lá, é um pouquinho mais perto. A gente está mais distante. Assim. Quem está mais. Porque imagina, isso né, se difundiu. Então, enfim. Eles não conseguem pronunciar corretamente. Se diz que é só no sul da Índia, num local lá onde era o ashram de Agasthariste, onde era lá o ashram, que eles conseguem pronunciar, num povoado lá, uma coisa assim. Aí eles conseguem pronunciar o sânscrito de uma maneira correta. Só lá. Em nenhum lugar você vai pronunciar o sânscrito de uma maneira correta. Você pode até falar, não, mas se pronuncia assim, não, tudo bem, mas você não vai pronunciar de maneira correta. Imagina uma língua que você não vai poder pronunciar de maneira correta devido a uma maldição de Agasthariste. Né? Então não fiquem chateados aí se vocês não conseguem pronunciar os versos, porque... E se você pronuncia, é bom, é parecido, pode estar parecido, mas não está corretamente, né? Não é corretamente. Mas aqui... Então o Baixo Cantaco ele fala, né, que o Mahabharata, né, ele pode ser confuso para os asuras, né, para os karmis, gyanis e falsos devotos, né, mas não para os devotos qualificados. Porque na realidade o Mahabharata, você olha o Mahabharata e fala, mas onde está Krishna aqui? Onde está, né? Uma coisa assim, claro, a gente entende que o ápice do Mahabharata é o Gita, né? Ou seja, quando Arjuna escuta o Gita, né, de Krishna, esse é o ápice do Mahabharata. Então, até Srila Maharaj ele fala uma coisa muito forte, né? Que ele fala, se você tira o Gita, né, do Mahabharata, pode jogar ele fora, não serve para nada, uma coisa assim. Não é bem assim, né? Tem muita coisa incrível no Mahabharata, né? Então, mas é a maneira de dar muita ênfase ao Bhagavad Gita, né? E é realmente muito importante, né? Isso é como antes da batalha, é uma coisa muito incrível, né? Então, na realidade, o que ele está explicando é isso, né? É que essas pessoas, os Gyanis, né, os Asuras, Karmis, né? Eles não conseguem realmente entender. Eles ficam confusos, né? Quando leem o Mahabharata, né? Mas somente se você tem o significado mais profundo, né? Um significado mais esotérico do Mahabharata, você pode realmente... ele pode realmente ser compreendido, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então você precisa de sadhusanga, inclusive para estudar o Mahabharata, para você... Claro, quando você é um devoto e você lê o Mahabharata, é diferente. Por quê? Porque você associa tudo no Mahabharata a Krishna. Você fala, nossa...
quando você começa a ler o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, né? Você vai Dhritarashtra, Duryodhana, Sanjaya, nossa, Ashvatthama, não sei quem, cara, aí você fala, nossa, um monte de nome, assim, primeira vez que você leu o Bhagavad Gita, mano, eu me lembro, peguei o Bhagavad Gita, você vai ler assim, fala, nossa, um monte de nome, você não entende nada. Mas aí no significado tá explicando mais ou menos. Ah, esse era assim, Bhishma, era o avô, que não esse tá bom, mas mas quando você pega o Mahabharata, fala, não, agora entendi. Agora faz sentido. Agora sim eu entendi, porque você pegou o Bhagavad Gita, você pegou o Mahabharata ali, né? E o Mahabharata, então, ele é essencial para você entender o Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam também. Porque aí você vai entender todo o enredo do Srimad Bhagavatam. Então o Mahabharata é um livro essencial, a gente precisa ler o Mahabharata, né? Imagina, e você, como eu falo, é um livro assim que todo mundo dá vontade de ler, né? Que é como eu quando li o Mahabharata, assim, eu falei a primeira vez, assim, li várias vezes, mas eu falei, nossa, daí que tiraram, né, esses caras se inspiraram no Mahabharata, só pode ser, né? Porque eu gostava de ler, assim, muitos livros, né? Como seria, por exemplo, os três mosqueteiros, né? Os três mosqueteiros, né? Já leram? Não é livro não é o filme, não, o livro mesmo. É incrível esse livro, né? Quem escreveu ele mesmo? Alexandre Dumas, é um escritor muito, muito, muito incrível, né? Então você vê esse romance incrível, incrível, né? Assim, uma coisa que dá emoção, acontece tanta coisa. E aí eu falei, nossa, o Mahabharata. Quando eu li o Mahabharata, eu falei, não, parece, lembra aquilo que a gente lia, né? E outros livros também, que eu agora não me recordo. Hã? Quê? Senhor dos Anéis é mais recente, né? Tudo bem. Mas mesmo assim, é isso, você começa a ler esses livros, aí você, nossa, parece que, né, dali, né? Inclusive, um espaço da Bhakti, Vibhuti Bodhanga Chamaraj, ele tem tem um irmão espiritual nosso, né, o Randas, que ele é discípulo de um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami. E ele tem assim, ele conhece, ele trabalha, ele tem muito trabalha com artes, design, né, coisas assim, sabe, com impressão de livros, assim, ele muitas coisas que a Disney, né, produz, ele estava lá envolvido, a produção, mesmo a Guerra nas Estrelas, né, ele também participou enfim, esse filme, o Avatar, né, ele como fez a edição, coisa assim, um cara é milionário, cara, enfim. Mas então, aí eu lembro uma vez que um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhanga Chamaraj, ele falava, né? Falou, não, tem ele contou. Aí eu escutei assim, ele falou, nossa, eles estão querendo fazer um filme do Mahabharata. Hollywood está querendo um filme do Mahabharata, por influência do Randas. O Randas estava assim, né? Fazendo a cabeça do pessoal para fazer um filme do Mahabharata. Imagina, Hollywood. Um filme, uma coisa assim, né? Tipo Avatar. Um filme assim, um filme mesmo, assim, tipo Guerra. Imagina como seria, né? Não aconteceu, Maia não deixou, né? Não sei por que Maia não deixou. Mas porque quando você vê esses filmes do Mahabharata, é um pouco do respeito, assim, né? Você vê lá, né? É muito estranho, né? Você vê o Bhima, né? Sei lá, você vê Bhima, que você pensa no Bhima, né? Você olha lá o Bhima, aquele bigodinho, sei lá, gordo, né? Sei lá, mas assim, assim, como assim, não é aquele herói, assim, sabe? Uma coisa assim, não é que. Assim, não tem aquela. Assim, e você vê Sakune, né? Uma coisa assim absurda, assim, parece um cara doido lá. Isso é uma coisa muito estranha, né? Não tem aquela coisa que passa no livro, né? Quando você lê o livro, você consegue perceber, assim, sei lá, é diferente. Eu, quando fui assistir o Mahabharata, eu falei, não, me desanimei bastante. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Mahabharata ele vai ajudar você a compreender todos esses conceitos, né? Por isso, Prabhupada Siddhanta, assim como estava defendendo com unhas e dentes aí o Mahabharata.